Olá, Rita, tudo bem contigo? Tudo bem, obrigada. Bom, vamos iniciar então, né, a entrevista, mas antes disso, eu gostaria de parabenizar a Bralic por ter encontrado esse espaço onde se pode homenagear o centenário de nascimento da Clarice Lispector com uma entrevista contigo, professora doutora Rita Terezinha Schmidt. Nós as duas temos já um tempo percorrido, né? Porque eu fiz toda a minha formação superior, mestrado, doutorado, enfim, sob a tua orientação, e como eu gosto de brincar muitas vezes, desorientação, porque foi contigo que eu aprendi a reconhecer o poder da literatura escrita por mulheres, né? Que consegue interrogar e, mais do que isso, modificar o cânone literário tradicional. Bem, tu tens e vens atuando na área de literatura comparada, com foco na autoria de mulheres, a partir de aportes de teorias feministas e pós-coloniais. E, além disso, eu quero também apresentar algumas participações tuas em associações, né, como é o caso da Abralic, da qual tu fosse vice-presidente de 2002 a 2004, como é o caso do Conselho Executivo da ICLA, que é a Associação Internacional de Literatura Comparada, para a qual foste eleita em 2019, permanecendo até 2022. Além disso, a professora Rita é ainda bolsista de produtividade em pesquisa do CNPq e já foi coordenadora do Comitê Assessor das áreas de literatura e linguística. E desde junho de 2017, está aposentada da URGS, mas permanece atuando na pós como professora convidada. Bom, eu sei da tua relação com a obra da Clarice Lispector, mas apenas para recordar e para exemplificar, eu cito que em 2003 tu publicaste um livro organizado por ti com o título de A Ficção de Clarice Lispector nas Fronteiras do Impossível. Em 2018, tu levas Clarice Lispector a Nova York, onde tu apresentas um trabalho intitulado, né, Crossing Borders, Clarice Lispector and the Scene of Transnational Feminist Criticism, numa obra publicada lá em Nova York, com o título de Brazilian Literature as World Literature, sendo organizada pelo professor Eduardo Coutinho. Porém, em 1994, tu já apresentas um trabalho a respeito de Clarice, com o título de Clarice Lispector and Margaret Atwood, Towards an Ethics of Difference, no Congresso. Então, essas evidências da tua relação já com a obra, da tua intimidade, vamos dizer assim, com a obra de Clarice, me levam a te solicitar que tu fales um pouco sobre como é que começou tudo isso, de que modo tu entraste em contato com a obra de Clarice e quando? Tá bem, Eliane, mas antes de responder a tua pergunta, eu gostaria muito de agradecer à diretoria da Bralic pelo convite para participar dessa conversa sobre Clarice Lispector. Agradeço, então, ao seu presidente, o colega Gerson Neumann, e ao vice-presidente, meu ex-orientando de doutorado, André Santos Cunha. E também eu quero te agradecer, como colega e amiga de longa data, por ter aceito essa oportunidade de compartilhar comigo essa homenagem que fazemos à nossa escritora maior. Então, agora eu vou responder a tua pergunta. A minha iniciação à obra de Clarice se deu aos 17 anos, durante o segundo ano do curso clássico, na época, uma das opções do colegial. A professora de literatura
daquela época, sabendo do meu interesse pela área, me disse um dia que eu deveria ler Clarice Lispector. Aí eu fui à biblioteca do colégio para procurar os romances, evidentemente não encontrei nenhum deles. Fui então à biblioteca pública da cidade, onde encontrei apenas um romance, A Cidade Sitiada. Na época, eu fiquei perplexa após ter lido o romance. Achei muito estranho, não consegui entender o enredo e muito menos a personagem Lucrécia. Era uma personagem que queria ser vista, mas que não conseguia enxergar as coisas, senão espiando. E quando olhava, enxergava as coisas separadas, como se ela fosse um cavalo e tivesse um olho de um lado da face e outro olho do outro lado da face. Eu lembro bem que a única coisa que eu pude concluir após a leitura foi que a narradora não era nada simpática, essa personagem, pois se referia a ela como a moça, não sempre, às vezes. Uma moça que bateu as asas, que parava doce sobre as patas e tinha um rosto grande de cavalo. Eu nunca esqueci a imagem que ficou gravada na minha memória. Lucrécia Neves, no Morro do Pasto, olhando os cavalos, e lá embaixo, olhando o subúrbio de São Geraldo. Muitos anos mais tarde, ou seja, depois de todos os anos da minha formação em literatura de língua inglesa, é que eu retomei a leitura de Clarice. Com mais experiência, então, eu compreendi a paródia em A Cidade Sitiada, as ironias nas descrições de Lucrécia, que é representada como um corpo sem consciência num casamento descrito como, cito a narradora, um adestramento contínuo. Na minha aproximação, que passou a ser bastante intensa com todos os romances de Clarice, eu fiquei encantada pela beleza da sua forma de narrar e também ciente dos seus muitos desafios. A linguagem de Clarice é cifrada, ao mesmo tempo sensível, oblíqua e áspera, repleta de paradoxos, entrelinhas, deslocamentos semânticos, estratégias metalinguísticas, enfim, de movimentos que desorganizam a língua, a transitividade, as concordâncias, as adequações lexicais. Esse regime estético discursivo é fruto de um intenso e apaixonado trabalho com a linguagem, como já foi observado por todos os seus críticos. É uma linguagem que rompe com sentidos automatizados sob a pressão de um desejo de alcançar uma realidade complexa, última, íntima, secreta. Suas narrativas constituem tal qual uma tessitura, cheia de fios que se entrelaçam e sempre jogam a palavra para um limiar, como se Clarice estivesse sondando as fronteiras do não dito, do que não é palavra, mas que também não é puro silêncio. São reveladoras as afirmações sobre a relação com a palavra no texto Submissão ao Processo, que integra a Legião Estrangeira, que não vai ser possível citar, porque é uma longa divagação sobre a linguagem. Mas em Água Viva, que é sua última obra publicada em vida, a personagem Ângela Praline também faz um desabafo dizendo o seguinte, cito, a terrível limitação de quem vive apenas do que é passível de fazer sentido, fecha aspas. Ou seja, no imaginário de Clarice, a palavra reina absoluta no jogo dos sentidos, por meio do qual a escritora produz e interpreta de forma dramática, e por que não dizer também de forma enigmática, modos de existir escrevendo. Há uma compulsão de encontrar a forma que possa expressar o que se apresenta à percepção e à imaginação. Inicialmente, esse algo se apresenta como vago, abstrato, disforme. E há também a consciência de que todo sentido é precário, porque a palavra é ela mesma limitada em relação ao desejo e à intenção de dizer.
Portanto, trata-se de uma escrita difícil, pulsional, que assumiu para ela uma dimensão profundamente pessoal, um ato de autocriação, no qual o escrever e o existir constituem um campo de força da sua forma de ser. E aqui me vem a lembrança das palavras antológicas de GH, autora implícita. Cito: a realidade é a matéria-prima, a linguagem é o modo como vou buscá-la, e como não acho. Mas é do buscar e não achar que nasce o que eu não conhecia e que instantaneamente reconheço. A linguagem é meu esforço humano. Fim de citação. Portanto, não há como não se render diante de uma obra que radicaliza as experimentações da forma e do discurso, com o uso extensivo de hesitações, lacunas, desvios, silêncios, sem falar na presença prolífica de metáforas, sinestesias, elipses, oxímoros. É uma economia textual que coloca os leitores num estado de alerta permanente à palavra. A palavra que falseia, constrange, hesita, mas também aquela palavra que insinua, esclarece, liberta e se projeta para além, como se fosse um salto no escuro. É nesse palco da encenação da palavra que se travam todos os conflitos vividos por suas personagens, assim como se travam os embates da subjetividade e da intersubjetividade, da identidade e da outraidade. Ok, Rica. Obrigada por essas palavras assim tão sábias. Sabemos todas nós, leitoras de Clarice, que ela escreveu nos mais variados gêneros literários, né? Romances, contos, crônicas, mas nunca houve preocupação da parte dela em classificar sua obra. Até ao contrário, ela muitas vezes se manifestou acerca dos críticos literários, dizendo que não entendia a linguagem da crítica. Bom, então, eu vou retomar aqui um parágrafo teu daquela obra que tu organizaste, A Ficção de Clarice nas Fronteiras do Impossível, de 2003, e no qual tu dizes o seguinte: diante de uma obra tão despojada em seus enunciados e, ao mesmo tempo, tão complexa a ponto de desestabilizar certezas nocionais, obrigando-nos a um contínuo deslocamento dos lugares domesticados pela naturalização do saber, compreende-se os sinais de desassossego ou mesmo de insatisfação que permeiam a evolução de sua recepção crítica. Então, seria interessante, a partir desse teu enunciado, né, se tu pudesse identificar os principais marcos da recepção crítica de Clarice no nosso país, no Brasil. Uhum. Pois não, Eliane. Bom, diante do consenso de que Clarice revolucionou os caminhos da literatura brasileira, eu acho importante pontuar alguns caminhos da crítica, até mesmo como uma forma de lembrar os estudiosos que contribuíram para o estudo e a recepção de Clarice, tanto no país quanto no exterior. No cenário nacional, não houve unanimidade de parte dos seus três primeiros críticos, Antônio Cândido, Álvaro Lins e Sérgio Milliet. Antônio Cândido foi o primeiro a reconhecer a experiência única da prosa de Clarice. Segundo ele, um horizonte estético singularíssimo, conferindo a ela o caráter inovador na literatura brasileira no seu ensaio de 1943, No Raiar de Clarice Lispector. Para Cândido, o calibre da obra significou o esgotamento daquela técnica documental associada a Raquel de Queiroz, Graciliano Ramos, José Lins do Rego, José Américo de Almeida. No ano seguinte, Sérgio Milliet, no seu Diário Crítico,
Elogiou o estilo que ele denominou estilo nu, de uma poética inédita e ousada, marcada pela originalidade de pensamento. Na sua avaliação, Perto do Coração Selvagem, é um texto que beira a magia encantatória, seus termos. No mesmo ano de 1944, Álvaro Lins, no ensaio A Experiência Incompleta, de Clarice Lispector, associou o uso dos recursos formais a uma poética alinhada com a tradição do romance lírico modernista de escritoras inglesas como Virginia Woolf e Catherine Mansell. Nesse sentido, foi um elogio. Mas ele também fez ilações nada lisonjeiras, afirmando que é uma obra estruturalmente inacabada, que se situava na categoria de literatura feminina, dando a entender que se tratava de uma literatura menor, quase caricatural, porque trazia à tona as características típicas de um temperamento feminino, e ele nomeia narcisismo, lirismo, verbalismo. Um dos grandes críticos brasileiros de Clarice foi Benedito Nunes, nas suas duas obras, O Dorso do Tigre, de 56, e 30 anos mais tarde, O Drama da Linguagem. Em linhas gerais, o seu enfoque é pela via do acento filosófico, por meio do qual Clarice alcança, segundo ele, um alto nível de abstração conceitual e um realismo psicológico. E ele conclui que o estilo de Clarice tem na repetição o seu traço mais original. E este é um recurso que os retóricos consideravam um meio muito hábil para exprimir a paixão com mais força e energia. Ou seja, uma maneira de reconhecer a paixão nos textos de Clarice, de parte do Nunes. Na linhagem dos críticos mais recentes, cabe nomear dois estudiosos, Evandro Nascimento, em seu Clarice Lispector, Uma Literatura Pensante, no qual ele apresenta uma reflexão original sobre a eticidade da anti-arte de Clarice a partir da noção de bestialidade, para adentrar no aspecto reflexivo da sua obra a partir de questões que ele nomeia como o não humano e o animal. E também cabe mencionar Roberto Corrêa dos Santos com duas obras ensaísticas, A Palavra e O Tempo, nas quais ele aborda o tempo, as palavras, as sensações, ou seja, uma modalidade crítica, teórica, que pode ser definido como leituras de e com Clarice. Eu também não poderia deixar de lembrar aqui a crítica de parte de autoria feminina. A pioneira foi Olga de Sá, na sua tese de 79, que foi orientada por Haroldo de Campos e publicada com o título A Escritura de Clarice Lispector. Além de uma revisão bibliográfica muito completa, Olga de Sá explora o foco narrativo e o conceito de epifania. E 30 anos mais tarde, em Clarice Lispector, A Travessia do Oposto, ela alarga os polos do seu enfoque analítico anterior e desdobra o conceito de epifania em anti-epifania, epifania irônica e epifania corrosiva, além de trabalhar como paródico, ou seja, a paródia séria e a paródia intertextual e dialógica, tomada no sentido etimológico de canto paralelo. A partir dos anos 90, surgiu uma geração de estudiosas de Clarice no país. Eu vou citar alguns nomes, não é uma lista exaustiva pela impossibilidade. Temos, então, a Berta Waldman, com a obra Clarice Lispector e a Paixão segundo GH, a Lúcia Helena, com o seu Nem Musa Nem Medusa, a Vilma Areias, com Clarice Lispector na Ponta dos Dedos, Regina Pontieri e o seu Uma Poética do Olhar. E nessa lista não poderia deixar de destacar a importância do trabalho da colega Nádia Gottlieb, uma estudiosa pesquisadora de Lispector, que há muitos anos tem se dedicado ao estudo da obra e da vida da escritora, um percurso que resultou, além de inúmeros ensaios, nas obras de referência, que são Clarice, Uma Vida que se Conta,
e Clarice, Fotobiografia, de 2015. E no exterior, como é que foi a internacionalização de Clarice? Pode dizer? No cenário internacional, a pioneira foi a filósofa francesa Hélène Cixous, com o seu artigo L'approche de Clarice Lispector e o livro Vive l'Orange, do mesmo ano, de 1979. Ao fazer uma elegia ao, entre aspas, ler mulher clariciano, o texto de Cixous colocou Clarice no circuito internacional, não só em razão do que ela apontou, ou seja, as conexões intertextuais da obra com escritores da vanguarda francesa, mas também a relação com a crítica feminista, que ganhava visibilidade por força do trabalho de teóricas na França, na Inglaterra e nos Estados Unidos. Cabe, então, mencionar algumas obras de brasilianistas no exterior e que tem sempre um teor feminista, um viés feminista. Nós temos a Marta Peixoto, que publicou o seu Passionate Fictions, Gender, Narrative and Violence, in Clarice Lispector. A Maria José Sommerlath Barbosa, que escreveu 2 obras, Spinning the Webs of Passion e Sparkling Mutations. E ainda nos Estados Unidos, há o trabalho de pesquisadoras Susan Quinlan e a Diane Martin, que organizaram a obra Clarice Lispector, a Biobibliography. No Canadá, Claire Vorin publicou 2 obras, Clarice Lispector, Rencontre Brésilienne, e Langue de Feu, um conjunto de ensaios. E ainda na Inglaterra, as brasilianistas Cláudia Passos Alonso e Claire Williams publicaram a coletânea de ensaios Closer to the Wild Heart, Essays on Clarice Lispector. Eu gostaria de mencionar também a obra de um professor da Universidade da Pennsylvania, Earl Fitts, Sexuality and Being in the Post-Structuralist Universe of Clarice Lispector, de 2001, que alavancou a divulgação da obra no século XXI, particularmente no mundo de língua inglesa. Fitts aborda a obra em termos de um corpo semiótico e de um corpo político, incluindo discussões sobre as figuras do feminino, do masculino, do andrógeno e do não gendrado. Bem, Rita, para finalizar, eu te pergunto ainda, qual seria a tua escolha se tu tivesse que falar especificamente sobre alguma obra? Qual é, vamos dizer assim, em outros termos, a obra que tu preferes? Bom, certamente eu escolheria A Paixão Segundo GH, porque eu me apaixonei por essa obra desde a sua primeira leitura e volta e meia retorno a ela. Eu considero essa a obra mais radical de Clarice, se não a mais difícil, e eu diria que ela é um núcleo de uma poética feminista de natureza filosófico-especulativa, cujos fios temáticos estão presentes de forma implícita ou explícita ao longo de obras anteriores. Não é fácil falar sobre a paixão em poucas palavras, mas eu gostaria de levantar algumas questões a partir de leituras que eu já fiz dessa obra. É um romance em que o topoi do desejo, da busca, da identidade, da linguagem, recebem uma inscrição mais elaborada, em termos do que se poderia nomear como travessia, transgressão e revelação, que são figuras arquetípicas da narrativa alegórica, que, via de regra, culmina num ato ritualístico de renascimento. É justamente esse o sentido que GH atribui à sua narrativa quando ela diz lá no início do romance: me reorganizarei através do ritual com que já nasci. E justamente na sua autonomeação, isso fica também claro, a vestal de um segredo que não sabe mais qual foi.
E esta afirmação anuncia os problemas que envolvem a representação daquilo que se alojou nas camadas mais profundas da sua memória, ou seja, um evento traumático que responde, segundo a própria narradora, pelo tremor de suas linhas, e que ela explica como sendo, cito novamente, uma anomalia na continuidade ininterrupta da minha civilização. Portanto, ao longo da narrativa, há uma série de figuras, sinédoques, catacreses que deslizam, se repetem, se entrecruzam, se superpõem, estabelecendo muitos elos predicados numa contiguidade e espelhamento entre GH, Janaíra e a Barata. Eu vou dar alguns exemplos. O eu era Janaíra, os cílios da Barata eram os de Janaíra. O branco e fofo da Barata é a matéria fofa e branca de GH. O andar de rojo da Barata é também o andar de GH, com suas patas brancas e sua mudez de barata, como ela mesmo descreve. Então, na minha leitura, a ingestão da matéria branca da barata significa para GH o retorno ao corpo real e proibido da outra. Momento irrepresentável, não mediado pela linguagem, daí porque a vertigem do desmaio, né? Trata-se de um movimento de imanência no qual se anula a diferença entre o sujeito e o outro, o dentro e o fora. Poderia se referir aqui a uma pulsão oral, que é a mais primitiva e arcaica das pulsões, que libera a energia erótica da physis, anterior à humanização, socialização dos seres vivos, seres humanos, anterior à redução patriarcal do feminino à falta. Assim, ver, sentir, tocar, provar e amar, esse corpo, matéria, raiz, natureza, leva GH a fazer a seguinte revelação: estou somente amando a barata, e é um amor infernal. Esse amor traduz um prazer para além do gozo fálico, definido em termos de uma economia simbólica. E na ausência do sentido da falta, a enunciação rompe com a lógica de qualquer sanção social e moral, o que representa a ruína da ordem simbólica, ou seja, lembrando lá as palavras iniciais, a ruína da minha civilização. Então, eu cito as palavras de GH. Por que teria o nojo da massa que saía da barata? Não bebera eu do leite branco, que é líquido, massa materna? E ao beber a coisa de que era feita minha mãe, não havia eu chamado sem nome de amor? Final de citação. Em tais identificações, o feminino materno é associado à metonímia corpo-matéria-raiz, uma relação que coloca em evidência o espelhamento alucinatório de GH, menos pela imagem externa dessa outra, do que pela sua projeção de se reconhecer na outra, expressa no desejo, entre aspas, cito, quero encontrar em mim a mulher de todas as mulheres, fim de citação. Por isso, o corpo da outra é definido por GH como um gozo cósmico e, ao mesmo tempo, demoníaco. Um gozo que perturba o fundamento da civilização, perturba a história da razão, da tradição filosófica, religiosa, do sujeito patriarcal humanizado e de seus sistemas de significação. Nesse contexto, entende-se a dimensão transgressora da afirmação de GH de que o divino, para mim, é o real. O real é justamente o lugar onde se apagam todas as fronteiras entre o dentro e o fora, entre nojo e êxtase, entre o eu e a outra. No real não há dialética, nem contradição, nem castração. Apenas o espaço do encantamento, da fusão, do amor, onde se dá, no meu entender,
a revelação do que há de mais secreto e recalcado. A contiguidade do feminino, mulher, natureza, animal. Uma relação que inscreve a contemporaneidade de discussões teóricas feministas sobre a outridade das mulheres. Cabe pontuar que a mulher somente coube na moldura patriarcal secular do conceito de humano como corpo dócil, domesticado e socializado. A paixão, segundo GH, nos convoca a pensar para além do binarismo cultura-natureza e nos convoca a discutir as questões sobre humano, desumano, o inumano, sobretudo sobre bios e zoe, sobre o antropoceno e o pós-humano, ou seja, Clarice esteve muito à frente do seu tempo. Obrigada. Obrigada, digo eu, Rita, por essa belíssima aula. Certamente os leitores e as leitoras de Clarice, e aqueles que ainda não a leem, serão beneficiados pelas tuas palavras. E para mim foi uma honra poder participar junto contigo desse programa. Eu que agradeço. E eu também.